Referências da história da não violência. Bom, aqui no mesmo material que a gente citou, tá? Esse que pode ser baixado do nosso site, você tem uma lista com algumas referências, tá? Obviamente existem mais referências do que essas, que é uma lista, digamos assim, inicial para que as pessoas conheçam as principais referências. Essas referências, tá? Caso se disponha de mais tempo, ou quem quiser pesquisar a bibliografia dessas referências, a gente tem aqui, ó, dentro do fórum, tá? Umas videobiografias curtas produzidas pelo canal 4V, tá? Que é parceiro aqui do projeto, onde a gente tem ali vídeos de 1 a 2 minutos com uma biografia curta, tá vendo? Ó? De cada um desses personagens, por exemplo, do Mahatma Gandhi, do Silo, Martin Luther King, Rosa Parks, tá vendo? Ó? São vídeos de 1 a 2 minutos, Tolstói, Carmen Hertz, Mandela, Aung San Suu Kyi, Frida, Milagro Sala, e aqui o documentário História da Não Violência, com 33 minutos, tá? Vou falar primeiro das referências da não violência no mundo, tá? De forma muito breve. Quem quiser saber mais, tá? Aqui esses vídeos são bem curtos, mas eles resumem não só a biografia de cada um deles, como também no final de cada vídeo tem algumas referências bibliográficas de livros ou de museus ou de filmes que podem ser vistos para ampliar, para conhecer um pouco mais, tá? Cada um desses personagens históricos contribuiu muito para a humanidade, então tem muitas obras a respeito da maioria desses que a gente vai citar aqui. O primeiro deles é o Mahatma Gandhi, que foi líder da independência na Índia contra o Império Inglês. Ele usou a não violência para liberar um dos maiores países do mundo do imperialismo, tá? Conseguiu a independência usando somente metodologia de resistência não violenta, tá? Como eu comentei aqui no final do vídeo, a gente tem um pouquinho mais de bibliografia, por exemplo, tá vendo? É o filme bem conhecido, alguns livros como A Rock e o Calmo Pensar, tá? A autobiografia do próprio Gandhi, tá? Minha vida e minhas experiências com a verdade. A Rock e o Calmo Pensar é um compêndio, tá? De cartas que o Gandhi escreveu, sobretudo no período que ele estava na prisão. Então é muito interessante também quem tiver interesse poder aprofundar um pouco, conhecer um pouco mais. Depois a gente tem um outro personagem que é muito conhecido, que é o Luther King. No Silo eu já vou voltar nele já já. O Luther King, ele se inspira no Gandhi, assim como o Gandhi se inspira aqui, no Tolstói, tá? Tolstói foi um escritor aí renomado mundialmente, né? Sobretudo por duas obras, que é o Guerra e Paz e o Ana Karenina. Mas ele, muita gente não sabe que ele criou um movimento pacifista, né? Meio anarco-cristão, assim, por assim dizer, onde ele ajudou muita gente. Ele também desempenhou um papel muito parecido com Paulo Freire no Brasil, que ele foi um dos primeiros que levou a educação popular na Rússia, isso antes dos comunistas, dos socialistas, antes de Lenin, tá? Numa época que o povo da Rússia praticamente não tinha acesso à educação, tá? É muito interessante esse lado até pedagógico que teve Tolstói, e no Brasil é pouco conhecido. No Brasil conhece Tolstói apenas como um grande escritor, que também, né, foi o principal, vamos dizer assim, forma deles de se expressar foi através da escrita, mas um desses livros acabou pegando fundo lá no Gandhi, e o Gandhi desenvolveu mais a fundo essa questão da não violência que o Tolstói tinha colocado com mais clareza, né? E isso chocou muito o Gandhi, e já com um pouco a história de um princípio chamado Ahimsa, que é muito forte lá na Índia, tá? Que é milenar, e vem da época do Buda e do Mahavira. Você tem essa somatória dessa cultura hindu com essa cultura do leste europeu, que era de uma espécie de
cristianismo ortodoxo, que também pregava uma paz, só que uma paz um pouco mais cristã, e isso gera uma simbiose, essas filosofias geram uma cultura nova com Gandhi. O Gandhi desenvolve então o Satyagraha, né, que é uma forma de resistência não violenta, utilizando o método da não violência ativa, né, a tradução para o português seria os lutadores da verdade, ou algo, os guerreiros da verdade, né? E a não violência nada mais é, para o Gandhi também, do que a busca pela verdade. Então, inspirado nisso, Luther King, quando descobre, Luther King era um pastor, né, evangélico ali dos Estados Unidos, num período de muita segregação racial e de discriminação, né? Que ele utiliza esses métodos do Gandhi para lutar pelos direitos civis, né, dos negros dos Estados Unidos, e num discurso mais famoso, dado em Washington, aos pés do Lincoln, né, ali da estátua de homenagem ali ao Lincoln, ele faz um discurso dele mais famoso, I have a dream, né, eu tenho um sonho, que um dia, né, os filhos das antigas escravas possam sentar com os filhos dos antigos senhores e que eles possam comer, compartilhar a mesma mesa, né, uma refeição. E nesse meu sonho eu gostaria que eles fossem julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele, né? Então, assim, é muito profundo, muito inspirado numa das maiores mobilizações que os Estados Unidos teve, talvez até hoje, né? Que marcou época, entrou para a história aí como um símbolo, e o Gandhi e o Luther King conseguiram, através de dois países muito grandes, que é a Índia e os Estados Unidos, meio que catapultar um pouco a história da não violência e projetar ela para o mundo como um todo. Então, no quesito história da não violência, talvez seriam os dois personagens mais emblemáticos ou importantes para as pessoas conhecerem, porque eles encarnam muito a história da não violência e uma história bastante recente, assim, né, mais atual para as pessoas compreenderem. Mas existem outros personagens que são menos conhecidos. Por exemplo, um pouquinho antes de vir Luther King, tem a Rosa Parks, né, que era uma simples costureira, mas ela é nos Estados Unidos muito reverenciada, tem filme sobre ela, tem museu, tem uma série de homenagens, tá, livros. Ela é uma costureira, tá, que desobedeceu uma lei que obrigava os negros a cederem, né, as vagas, os assentos no ônibus. Ela se negou a levantar de um ônibus, e assim ela, por conta de ter feito essa desobediência, né, ela simplesmente foi presa, e isso gerou uma indignação muito grande, que foi o estopim de muitas mobilizações, tá, em todos os Estados Unidos, que depois desembocaram em todo o movimento também do Luther King, que era contemporâneo a ela. Então, no final dos vídeos que a gente citou, tem livros, tem filmes, tá? Tem museu, quem tiver disponibilidade ou condições, né, um dia de visitar, conhecer, é muito interessante. A maioria desses vídeos que a gente produziu tem alguns museus, inclusive, por exemplo, do Gandhi, só na Índia, lá tem um monte de museus. Inclusive, é muito interessante, quem puder, né, tiver condições um dia, conhecer, a gente recomenda muito. Depois, a gente tem ali na Argentina, tá, nos anos 70, um filósofo que também foi um líder espiritual muito importante na Argentina, que também foi um pensador, escreveu muitos livros, é fundador do movimento humanista, tá? Se hoje a gente está fazendo esse curso aqui, também é porque o Silo trouxe boa parte dessa informação que a gente está compartilhando com vocês e fez um trabalho de longa data para levar isso, né, para muitas pessoas, não só na Argentina, mas no mundo como um todo, tá? Silo é uma pessoa muito particular, muito querida por nós, assim. Ele desenvolveu não só todo um sistema de pensamento, mas também uma organização que é muito plural, muito diversificada, tem uma série de organizações e de
campanhas e frentes no mundo todo, tá? Que é o movimento humanista, com todos os seus organismos. E o projeto Não Violência das Escolas se inspira nos ensinamentos do Silo e é uma dessas organizações que surge, né, dentro do movimento, a partir do movimento humanista, né? Então, a Marcha Mundial pela Paz e pela Não Violência também foi uma iniciativa do próprio Silo, junto com o Rafael de la Rúbia. O Silo, ele fomentou muito, ele foi chamado na ONU lá também pelos Prêmios Nobel da Paz para fazer um discurso que durante a primeira Marcha Mundial por que estava sendo feita. Hoje a gente tem muitas, né, marchas mundiais aí rolando o mundo afora. Você tem a Marcha do Clima, você tem Marcha Mundial das Mulheres, mas na época que se começou a fazer isso, a única marcha mundial que rodou todo o planeta foi meio inédito, assim, foi uma coisa muito atrevida para aquela época se fazer, 10 anos atrás, né? Hoje já está ficando um pouco mais comum e que bom, né? Já é um mundo mais mundializado, tá? Vou concluir o vídeo aqui com a Mandela, tá? Que muita gente não conhece ou conhece meio de orelhada, mas o Mandela, ele foi não só um presidente, né, da África do Sul, mas ele foi um dos principais responsáveis por acabar com o apartheid, que era um regime de segregação racial muito grande que existiu durante longa data lá nos estados da África do Sul, tá? No estado, principalmente ali ao redor de Joanesburgo, tá? Em Soweto acontecia uma segregação muito grande, no país como um todo, né? Mas ali era uma coisa assim brutal, né? Chocava o mundo na época, e ele, ao longo das décadas, passou muito tempo preso, depois virou presidente, e tem muitos livros e histórias de como ele fez isso. Ele, assim como alguns outros personagens, como o próprio Tolstói, ele defendeu a violência no começo da vida dele como discurso, porque ele nunca foi um cara em si violento, né, mas ele acreditava, apostava nisso, e depois ele se deu conta que precisava da metodologia da não violência. É muito curioso que o partido que desenvolve o Mandela tem um nome muito parecido com o partido que desenvolve o Gandhi. Tem esse lado político também que é importante também tirar um pouco do preconceito que existe hoje com relação à política, né? Não digo política partidária, mas essa política de participação coletiva nas tomadas de decisões de um país, né? Isso daí, não digo de ficar pensando quem vai ser presidente, quem não vai, mas pensar numa transformação de uma cultura de participação onde as pessoas não tenham medo de participar, ao contrário, onde elas ganhem gosto por transformar a vida coletiva e a vida política, né, de onde elas vivem e moram, seja a cidade, seja o país, né? Bom, tem uma série de outros personagens, tem a Carmen Hertz no Chile, uma defensora dos direitos humanos, advogada, tem uma série muito bacana chamada Ecos do Deserto, recomendo muito, tá? Ela colocou lá muita gente que era militar do primeiro escalão lá da época da ditadura chilena no banco dos réus, presos, tá? Gente que tinha feito tortura, é uma referente muito importante até hoje. Tem a Aung San Suu Kyi na Birmânia, tem a Frida, que é uma artista mexicana, tem muitos filmes e livros, tem a Milagro Sala na Argentina, tá? Então fica essas referências, o vídeo já está ficando muito longo. Eu vou, o próximo vídeo, falar sobre as referentes aqui do Brasil, vai ser um pouquinho mais curto, tá bom? Um abraço.